Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus fala para cada um de nós acerca da fidelidade, da vigilância que deveremos de mostrar através desta fidelidade, nos colocando sempre a serviço desta palavra que edifica e que constrói a realidade de nossas vidas. Nós nascemos senão para servir. Sempre a vida de um filho e filha de Deus é para se colocar a serviço. Então, desejamos estar sempre a serviço uns dos outros. Assim, servindo no amor e na caridade, nós possamos manifestar com o testemunho afinco de nossa vida e de nossa fé os atos concretos de Deus por meio do nosso serviço. É bonito a experiência que nos é dada através dessa palavra, que fala de um engajamento, que fala de uma prontidão. Veja que a primeira leitura que lemos da carta de São Paulo aos irmãos de Éfeso, Paulo vai ressaltar a eles esta condição. Cristo é o fundamento, é o alicerce de nossa vida. E veja que Jesus Cristo veio senão para servir, sempre para servir, não para ser servido, mas para dar a vida pelos seus, curando-os, salvando-os e os redimindo. Por isso é importante, de fato, entender que a vida dos cristãos associadas a Cristo Jesus é para servir, é para ser doada, é para ser ofertada, não é para ser retida para si mesmo. Ninguém deveria de viver de modo egoísta, fechado em si mesmo, mas a nossa vida é para ser vivida dentro de uma dada comunidade. E esta comunidade repercute o que está aqui nessa leitura, uma comum unidade de amor, que uns auxiliam os outros, que crescem juntos na fé e contribuem para que os irmãos possam ter ainda mais fé. Por isso que quando nós lemos esta leitura que é proposta por São Paulo, nós vemos o quanto, de fato, Deus tem sido bom e misericordioso para conosco, o quanto Ele tem nos entregado na natureza dos apóstolos, dos profetas e do próprio Filho de Deus a condição desse alicerce para a nossa vida. Não é um alicerce qualquer. Nós temos como fundamento de tudo que fazemos o Cristo Jesus. E esse fundamento é digno de podermos professar a nossa vida em seu nome, de ter a nossa vida em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E de ali, professando a nossa vida em seu nome, nós podemos de fato construir as realidades de Deus onde quer que estejamos. Por isso que quando nós lemos na oração da coleta desta Eucaristia, chama-nos bem a atenção também. Por quê? Vejamos que ela fala para nós da seguinte forma: Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor. Sempre está à disposição de Deus. É uma graça para servir de todo o coração. A nossa vida só tem sentido se ela for para servir, se ela for doada. A vida retida em si mesmo não tem sentido de ser e nem de existir. Por isso, quando nós professamos a fé em nosso Senhor Jesus Cristo para saber servir melhor, porque servindo nós temos a capacidade de manifestar Cristo em nós, que nos serviu por primeiro. Nesta dádiva, é sempre importante tomar pelas palavras de São Paulo que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele traz aqui para nós a unidade de amor, para vencer toda divisão. Ele nos congrega em uma única unidade, uma unidade que sabe servir, que sabe amar, que sabe perdoar, que sabe viver uma vida condigna de cristão. Então, São Paulo, ele coloca nesta carta, que ele de fato é a nossa paz,
do que era dividido, ele fez uma unidade. Ou seja, não mais aquela divisão entre o povo, o povo de Deus, o escolhido, o antigo Israel, e os pagãos. Não, uma única realidade. Todos são filhos e filhas de Deus. Todos formam uma mesma família. E nesta unidade são convidados a estar em união de amor, em união de estar ali de fato concretizando o reino de Deus com as suas vidas. Então, dentro desta construção que é a nossa vida, nós não podemos perder de vista que o alicerce, ele foi muito bem feito, foi muito bem construído por Deus, nosso Pai. Agora precisa que nós levantemos a parede, construamos de fato esta casa sólida na fé que temos, para podermos crer, para podermos viver e para podermos comungar desta unidade ao qual o Senhor nos chama. Dentro desta perspectiva, desta leitura, o salmista cantou muito bem. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão, da terra brotará a fidelidade e a justiça olhará dos altos céus. Porque a realidade de Deus, ela é permeada pelo amor. Ela, de fato, nos traz a paz para a nossa alma e faz com que, pela dedicação e pelo zelo e pelo empenho de cada um de nós, nós demonstremos a nossa fidelidade, servindo sempre e nos colocando sempre a serviço. E aqui está sendo instaurado um reino de justiça e de paz, sendo construído por nós, sendo edificado por cada um de nós. É impossível dizer que num mundo de tantas injustiças, de tanto sofrimento, de tanto desamor, não tenhamos de fato essa percepção de nos colocar sempre como pessoas em Cristo Jesus para construir uma realidade diferente, né? Para obtermos uma realidade diferente. Então, dentro desta dinâmica de vida, tomando o Evangelho de São Lucas, nós somos convidados, sim. E aqui a metodologia, né, de dizer que os cinzes sejam cingidos, né, é para que seja de fato de prontidão, pronto para fazer e executar o serviço, né, estar sempre à disposição de Deus para construir esta realidade. Então, outra forma também que traz este evangelho, que as lâmpadas estejam acesas, seja as lâmpadas do nosso juízo, que de fato nos possibilita uma clara evidência de podermos percorrer o caminho ao qual Cristo seja esse caminho que nos leva ao Pai. Nós gostamos sempre de dizer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? E de fato assim o é. Mas é preciso, de fato, estarmos nesse caminho para construirmos a realidade de Deus e assim podermos nos colocar sempre a serviço dos irmãos. Nunca deixe a sua vida ficar no marasmo, né? Sua vida não foi para ficar na ociosidade. Você nasceu como dom de Deus para dar da comunidade, para colocar a tua vocação a serviço desta comunidade, seja ela qual for. Coloque a tua vocação a serviço da comunidade e manifeste Cristo como alicerce de tua vocação. No testemunho e na missão, nós haveremos de fato de continuar a nossa caminhada, amando e servindo, perdoando aquilo que nos pesa o coração, e haveremos de construir a realidade de nossa vida segundo o desejo de Deus, segundo a vocação ao qual Ele nos chamou. A primeira, a santidade, pela graça batismal, mas na santidade de servir, e não de ser servido, mas de servir sempre. Esta é a dádiva de Deus e de Cristo, que nos ensina de fato a trabalhar pela construção desse reino de justiça e de paz. Que o Senhor nos encha de carinho e de amor, para que possamos de fato compreender que amando e servindo, a nossa vida tem sentido, ela ganha sentido.